um dia tão esperado. Nós estamos recebendo aqui no Coletivo de Doulas Brasileiras de Nova York, Nova Jersey, Pensilvânia, a terapeuta sistêmica de florais de Bach, Vivian Ferraroni. Ela já está aqui. Quero fazer uma breve introdução. Ai, que bom, as pessoas já aguardando, tá vendo? Vivian, como você é querida, muito bem-vinda. Já vou te trazer logo para a roda, porque a gente tem muito o que falar. Bem-vinda. Deixa eu ver aqui. Estou aguardando você pedir. Vi que você já está aqui, mas não estou vendo o pedido ainda. Mas vamos chegando. Vou aguardar. Então hoje a gente vai falar de um assunto. Aí, chegou. Vamos falar de um assunto muito importante, gente. Eu tô, assim, muito feliz. Pronto. Ai, que bom, Vivi. Que alegria receber Eu que você agradeço. aqui. Tá? Em nome de todas as doulas aqui do coletivo, de todas as mulheres que vão assistir essa live. Eu já tô assim... Eu tenho que tomar um floralzinho antes de começar. Acabei de tomar o meu. Porque é A última gota. uma alegria muito grande, né? A Vivian é minha terapeuta floral, da minha filha, futuramente da minha outra filha. É uma alegria muito grande, mas de coração mesmo. Eu sei que você tem muita coisa para dividir, tem muito carinho, muita sabedoria, e um amor especial por esse assunto de hoje, né? Porque também é dor de pós-parto. Então, vamos começar lá recebendo as suas informações, você se apresentando, você falando um pouquinho do floral e encantando a gente. Estou pronta. Tá. Então, acho que eu vou começar pelo básico, né? Eu trouxe aqui a minha caixinha do sistema de florais. Quem mora fora, né, como a gente não tem farmácia de manipulação aqui, mas a gente tem a opção de comprar os estoques, né? Os florais, eles nasceram de uma compilação, tá? Porque ele não descobriu, digamos assim, nada. Estava tudo já na natureza, né? O Dr. Bach, que foi um médico inglês, cirurgião, de 1917 ele começou a fazer o sistema. Ele se inspirou no Dr. Hahnemann, da homeopatia. O Dr. Bach mesmo trabalhou e desenvolveu 7 isonodos, se eu não me engano assim que se pronuncia, da homeopatia, que são usados até hoje para tratar problemas intestinais. Depois disso ele começou a tratar os soldados da guerra, da Primeira Guerra Mundial, e ele começou a observar que, apesar do tratamento ser igual para todos, né, com o mesmo problema, as pessoas se recuperavam de modos diferentes. Ele ficou intrigado com aquilo, né? Onde estava a resposta para aquela pergunta dele? E ele começou a sentar do lado de cada paciente dele e conversar. E saber da vida, da parte emocional, o que estava acontecendo. Ah, eu perdi minha mãe, eu tenho 2 filhos. As preocupações que estavam em volta, né, daquele soldado. E aí ele começou a sair para a natureza, buscar medicamentos. Ele saiu, ele foi um homem inspirado, eu acho que ele tinha uma certa mediunidade, poderia dizer assim. Vou arriscar aqui, tá? Mas do meu ponto de vista, ele deveria sentir a vibração das flores. Né? Porque eu conheço pessoas hoje que conseguem, né, sentir esse tipo de vibração. Ela fala, nossa, eu sinto num campo florido e eu consigo distinguir uma flor da outra pela vibração. E ele aí começou a tratar os pacientes, começou a se tratar mais tarde também, porque ele foi diagnosticado com uma doença terminal, digamos assim, deram 3 meses de vida para ele, ele viveu mais 15. Ele se recolheu nessa época no Mount Vernon, que hoje é o Bach Center, é a casa dele, ele construiu os próprios móveis e ali ele foi recolhendo. Quando ele saía para caminhar, ele colhia as plantas. E ali tem todo a parte científica dos estudos dele está toda ali registrada, né, até hoje. Das plantas, os achados, os comentários, as cartas das pessoas que faziam tratamento com ele. Eu falo que ele foi o precursor da terapia online, porque ele tratava todo mundo por cartas. Verdade. E daí ele começou a recolher as plantas. Lá, né? Desculpa interromper, mas você esteve lá, estudou lá e começou a oferecer sem contar quem você é, né? Então, tenta colocar um pouquinho né, de como foi o seu trajeto também no floral, porque está todo mundo querendo saber. Eu conheci os florais com 19 anos através de um médico homeopata.
que eu fui visitar o médico homeopata, eu tinha mais uns 9 médicos na minha lista. Porque eu tinha problema com TPM, eu tinha problema de pele, eu tinha problema na coluna, eu tinha problema... Só que eu parei, graças a Deus, eu falo, comecei com homeopata, né? E dali eu não vi mais nenhum. Eu consegui resolver todos os meus problemas ali. Né? Foi muito interessante a minha experiência nesse sentido. Depois de um certo tempo, saí para estudar fora. Na verdade, saí para trabalhar fora. Era um estudo que virou um trabalho, e aí acabei me casando, morei em 6 países diferentes, um deles foi a Inglaterra, e quando eu estava na Inglaterra, por uma orientação espiritual, me disseram, por que você não estuda os florais, vai trabalhar com isso, né, cuidar das famílias, cuidar das mães? Eu falei, porque eu falei assim, mas o Bach Center é na Alemanha. Não, tá aí do seu lado na Inglaterra. E aí eu fui buscar, o Bach Center estava 1h30 da minha casa, e ali eu consegui fazer toda a minha formação, diretamente com os autores dos livros. Realmente foi um privilégio, assim, eu estava encantada, né? Só de chegar na casa do Dr. Bach. Bendita inspiração, né? Espiritual. Exatamente, exatamente. Teve que dar um empurrãozinho, né? Empurrãozinho. Mas foi certeiro, né? E desde então eu já trabalhava, né, com mães, eu fazia slings quando a minha filha nasceu. Aí eu trabalhava com porteio, baby wearing. Aí eu trabalhei, me envolvi com a Liga de la Leite, trabalhei orientando, ajudando mães, né, na lactância por um tempo. E aí passei a ser terapeuta floral. Então, combinei todos esses conhecimentos, né, com os florais. E desde então, eu me formei em 2016 e tenho trabalhado com isso desde então, né, agregando outras ferramentas como disciplina positiva, programação neurolinguística, visualização criativa, tudo que, por necessidade própria, tá, gente? Tudo que eu busquei até hoje foi porque eu tive dificuldade. Eu tive um puerpério terrível com a minha primeira filha. E com a segunda eu falei, vai ser diferente. E foi diferente. E a primeira foi em qual país? Foi aqui nos Estados Unidos, em Arkansas. Em Arkansas. Aí a segunda nasceu em Costa Rica. Costa Mas a minha... Rica eu sabia, porque foi o parto em casa, essa história. Isso, exatamente. Foi outra história, menos nada medicalizado, né? Muito mais. Minha doula e minha parteira, uma era canadense e uma era americana. Uau. Então já tinha uma ligação, né? Na Costa Rica. Na Costa Rica. As minhas melhores amigas de lá eram estrangeiras. Eu senti uma barreira muito grande com os locais. Muito interessante, né? Porque apesar de ser um país latino, a gente tem a mentalidade que todo mundo oba-oba, igual brasileiro, mas não é. Vai receber muito bem, né? Foi bem diferente. Tive muita expectativa, eu acho. Acho que está aí minha resposta também, né? E aí, voltando para o Dr. Bach, né? Depois que ele terminou o sistema, em 1936, logo após que ele terminar, né, a compilação do sistema, ele faleceu. Então, assim, a gente tem a visão que ele realmente veio para fazer isso, né? Eu vou mostrar para vocês, então, agora. Essa é a minha caixinha. No Brasil, a gente vai numa farmácia homeopática e a farmácia tem esses estoques aqui que eu vou mostrar para vocês, tá? São 38 florzinhas, que não são só flores, tá? Tem algumas árvores também, como crabapple, willow. A extração é a partir da exposição ao sol, da maioria delas, ou seja, o floral, diferentemente dos óleos essenciais, como muita gente se confunde, e da homeopatia, não contém nenhuma parte da planta. Então, não é possível que alguém tenha alergia, né, dos florais. É simplesmente a parte vibracional. Hoje eu estava até assistindo um vídeo do Cricriqui do Murilo Gun, que ele falava que muita gente pergunta, mas como funciona? Como funciona especificamente, como a gente vê na farmacologia, a gente ainda não sabe porque nós ainda não temos os equipamentos necessários para medir. Mas que funciona, a gente sabe que funciona, né? Os florais eles são usados em animais, em plantas que não sabem o que são florais, que não sabem que estão tomando florais, e a gente vê o resultado. Plantas. Nossa, Quando você muda uma plantinha de lugar, por exemplo, coloca num vaso novo, a gente usa walnut. E eu tenho 2 pacientes. E era o walnut, eu já sabia, né? Tenho uma boa professora. Isso! Faz sentido. Tenho 2 pessoas, uma delas deve estar aqui até assistindo essa live, que fez um experimento com as plantinhas e mandou foto, falou, Vivian, olha isso. Eu falei, gente, é que a gente acredita num certo nível. Mas quando a gente vê... Eu vou fazer isso, vou mandar foto. Eu tenho uma planta que toda vez que eu coloco ela para... Porque minhas plantas têm dia de chuva. Toda vez que eu coloco ela para pegar chuva, ela murcha.
E ela tá um murcho alguns dias. Eu vou tirar Olha, foto e vou te mostrar. isso! Que Faz incrível, sim, é né? muito interessante, porque a gente consegue ver. E tem as pessoas que têm a mediunidade de conseguir ver o nosso campo vibracional, Uhum. essas pessoas veem a diferença antes e depois do floral, Que tá? incrível. Porque é aí que ele Uhum. atua, né? E eu já ouvi falar que tem um medidor de aura, que também consegue detectar. Eu vou comprar um ainda. Mas Ó, aqui você tá falhando um pouquinho, Vivi. A gente não tá Tá. vendo seu rosto. Eu não tô vendo. Não sei se alguém puder confirmar para mim. Tá meio quebradinho a sua imagem. Eu Tá? fechei as minhas janelas aqui já, Tá. Não, deveria parece que melhorar. é da recepção. Parece que tá meio quebrado. Tá melhorando um pouquinho. Tá. Tá Eu meio tô vendo nublado. bem. Eu tô vendo bem, Tá né? Mas se aí deve estar bem. chegando Tá ruim. se vendo bem. Tá. Melhorou um Bom, pouquinho. Então vamos lá. Vamos começar aí. Já falamos né, de como pode ser, quem pode ser. Ah, ficou bem melhor a imagem agora. ai Agora que tá bom. joia. Quero perder essa belezura, né? Tem que ver. Precisamos Continua. fazer um podcast, tá tudo bem. Pode continuar. Desculpa interromper. Não, imagina, pode me interromper, que se tiver perguntas também, eu recebi algumas perguntas aqui apenas, uma delas bem forte, que eu acho que é um tema que vale a pena a gente tocar, né? Tá, Mais tarde. Eu queria apresentar as outras formas que você pode encontrar os florais. Eles tá. também são encontrados na forma de pastilhas. O Rescue é o mais famoso deles, que é uma combinação dos 5 florais, tá? E esse Rescue foi a única combinação que o Dr. Bhat deixou. E o Bach Centers frisa muito isso, porque o resto, gente, é comercial. Porque a gente vai nas farmácias hoje e aí encontra assim, e é muito legal, porque os florais eles são seguros de usar, qualquer pessoa pode usar de qualquer idade, não tem sobredose, tá? Minhas filhas viraram já vários vidrinhos desse na boca e não acontece nada, tá? Tem um pouquinho de álcool, que é o conservante, mas fora isso não tem perigo nenhum, ou seja, é muito seguro. Tá? Mas, dito isso, as farmácias têm feito combinações e colocado para ansiedade, para insônia, para não sei o quê. E aí o que acontece? É legal. Se você quiser provar, ótimo. Pode, não tem risco nenhum. Mas tem um porém. O que acontece muito é que as pessoas, quando chegam até mim, falam: mas eu já tomei floral, não funcionou. Uhum. Como você tomou? Você teve orientação? Ah, não, comprei um na farmácia que dizia para ansiedade, eu tomei e não adiantou nada. Por que não adiantou? Porque quando a gente passa, né, por uma avaliação, uma consulta, a gente vê, você sabe, né, Ângela, vários pontos. Né? A ansiedade ali, eu posso te dizer, é o Aspen. O Aspen serve para ansiedade. Mas o que mais está ali? Tem algum medo? Tem algum ressentimento? Tem alguma falta de autoconfiança? Né? Tem algum toque ali precisando ser reequilibrado? Então, tudo isso faz diferença na hora que você faz a combinação dos florais. Então, não duvido que esse floral seja para ansiedade. O que eu duvido é que tenha o que você está precisando naquele momento, tá? Tudo é Então, personalizado, né? Muito melhor, né, Vivi? A gente não tem dúvidas disso, né? Saber exatamente o que aquela pessoa está precisando, da onde que ela está vindo, para onde que ela está indo, né? isso É muito conta importante. muito, Faz toda a exatamente, porque diferença. o medo de uma, né? A gente já vai entrar nesses pormenores daqui a pouco, é diferente do medo de outra, porque o medo de uma está baseado, por exemplo, no que as pessoas vão pensar, e o medo da outra está baseado numa perda. Uhum. Então, E são aí, medos diferentes. e o floral de bar tem isso, né? Tem, né, medo de desconhecido. A gente tem medo, né? Nossa, mas nunca tinha parado para pensar, mas faz todo sentido. A gente às vezes está com medo, mas não sabe nem do que é. Então tem um floral específico para isso, né? Então isso é Isso. muito, isso que é o interessante do assim, dessa metodologia, né, que o Dr. Bach conseguiu criar. Parece que pensou em tudo mesmo, né? É muito específico, é muito interessante. E a gente eu me questionava, você falava assim, mas como só 38? A gente tem muito mais emoções, Uhum, né? Mas é que tem as combinações. uhum. E as combinações não conta de tudo. São quase que infinitas, né? 38 vezes 38, aí quem trabalha com estatística pode dizer aqui. Então, foi muito bem bolado, realmente, assim, foi algo que Deus mandou pra gente, eu acredito muito nisso. Ele foi o pioneiro, né? Hoje a gente tem outros florais no mundo, florais australianos, californianos, no Brasil tem os aleixos, se eu não me engano, mas foi o Dr. Bach que trouxe isso pra gente. O que ele traz na filosofia da criação desse sistema, que é que o adoecimento físico provém
de um desequilíbrio emocional veio de Hipócrates a 460 antes de Cristo. Tá? Então, essa historinha aí, que a gente acha que é moderna, a psicossomatização é moderna, não é moderno, gente, tem mais de 2000 anos. Tá? Então, para a gente ter isso em mente, que simplesmente essas pessoas trouxeram isso de uma outra forma, olhando de um outro ângulo, mas é o mesmo princípio. Né? E é bem isso. Quando o corpo grita, né, a gente fala que o corpo fala quando ele está bem, quando ele grita quando já não dá mais. Eu sei bem disso. Né? Quando É para a gente olhar. Quando eu te procurei, meu corpo estava gritando, né? Mas tive você para ouvir esse grito e me tirar daquele lugar que, assim, foi encantador. Quero deixar um pouquinho do meu depoimento aqui, porque eu acho que é importante, né? Assim, a gente está falando de um assunto, trazendo você aqui para falar sobre um assunto que eu já passei, você também tem essa experiência pessoal, mas eu já passei, e é impressionante, ele é muito, assim... Eu fico muito impressionado com o Floral de Bar, porque, assim, a gente vai falar hoje sobre o pós-parto, né? As mulheres, né, no puerpério. Mas o puerpério é vivido de uma forma muito diferenciada, né, por cada mulher. Então, assim, às vezes a gente está sentindo uma ansiedade, mas que tipo de ansiedade? A ansiedade, ela vem da onde? Né? Por que que você, quando é o horário do dia que você sente, vai fazer diferença, né? Então, vamos lá, porque eu tô assim, acho que eu tô mais ansiosa de começar esse dia, porque eu tô tão feliz por estar podendo, né, distribuir essa informação que vai ficar gravada aqui. Então, hoje já tem várias pessoas que vão assistir mais tarde, já me falaram. Então, vamos lá. Queria, então, vou mostrar as formas que você encontra, tá? O Rescue, o mais famoso do mundo. Esse você encontra no mundo inteiro, em qualquer farmácia, e vale a pena. As pessoas do Brasil sempre me perguntam, mas esse aqui, o estoque é tão caro, vale a pena? Vale. Porque tem um vídeo meu no YouTube, você vai procurar e vai achar quantas diluições você tira disso aqui. Porque você tomando 4 gotinhas desse, que é isso que a gente faz quando a gente está precisando do Rescue, é 4 gotas todas as vezes, ainda que sejam de 5 em 5 minutos, tá? Na hora que você dilui, ele rende, são 4 gotas ainda. Isso não entra muito na nossa cabeça, né? Da lógica. Mas são 4 gotas, é um sistema vibracional, tá bom? E você encontra esse aqui, ó, as doulas usam bastante, que é o Rescue Cream, no trabalho de parto, né? Eu tenho na minha bolsinha. Isso. Esse aqui tem um floral a mais, que se chama Crab Apple, que é o que serve para eczemas também, tá? Para problemas de pele. E esse que as crianças adoram, que é o Rescue Pastilhas. A Sofia adora esse. É uma só, tá? Aqui não são 4, não. Isso é um. Elas estavam tentando me convencer que eram 4. Lógico, uma delícia, né? Mas tá aqui atrás a explicação. É uma de cada vez, tá? Equivale a 4 gotinhas. E eu também gosto, na verdade. Eu vou colocar depois no coletivo esse vídeo seu do YouTube, que aí quem se interessa em saber mais sobre o Rescue vai estar mais tarde aqui no coletivo. Vale a pena, viu, gente? Porque aí você consegue um vidrinho âmbar assim de 30 mililitros, esteriliza ele, reutiliza, faz a sua diluição em casa, precisa só de um pouquinho de álcool, e álcool é bem pouco, um brandy, e água mineral, e 4 gotinhas disso aqui dentro. Então vale muito a pena, tá? Então vamos lá, vamos começar a falar do pós-parto. Sim. Tem que respirar para falar desse assunto, né? Tem que respirar. O pós-parto é o encontro com a própria sombra, como diz Laura Gutman, né? É realmente bastante disso quando a gente quer olhar para isso, né? O que foi, meu amor? Um pouquinho. Já. Eu sei, pode entrar. Desculpa. Filha, tem almoço lá pronto para você? Pode abrir a porta para ela, tá bom? Deixei avisado, mas acontece, né? Então, no pós-parto, as questões que aparecem no pós-parto são questões que a gente muitas vezes colocou debaixo do tapete. Né? E são muito parecidas com as questões que a gente tem na TPM muitas vezes. Então, para você saber mais ou menos como vai ser o pós-parto, veja se você tem algum sintoma na TPM. Porque são muito parecidos, né, da minha experiência, do que as mulheres acabam relatando. E a gente vê o que as mulheres geralmente trazem, né, Ângela, que estava comentando um pouquinho mais cedo sobre isso, que é tem muita falta de acolhimento ainda, né, das pessoas próximas, tem muita ilusão ou expectativa do que vai acontecer. Por mais que a gente diga, a maternidade real não é assim, a gente tem que ter pé no chão, todo mundo, a um certo nível, acha que comigo vai ser diferente, né?
E pode ser diferente se você fizer diferente das outras pessoas. Se você ficar na espera que as pessoas vejam as suas necessidades e te corram atender, né, Ângela? Não vai ver Não. que ficar naquela expectativa, poxa, mas ele não está vendo, poxa, mas meu marido não enxerga, nossa, minha mãe não está vendo que ficar repetindo isso na minha cabeça não está resolvendo. Não, você tem que ser clara, você tem que falar e tem que se preparar, né? Não é Isso, uma coisa assim, na exatamente. hora eu vejo, não. Não, por favor, não. Se fortaleçam. Essa é a ideia, né? Da gente se fortalecer para o pós-parto. Para o parto, para o pós-parto, que é um momento de muita transformação. Se a gente conseguir usar esse portal para isso, realmente a nossa vida muda muito para melhor. É da onde a gente quer ver essa situação. Porque muitas vão para o lugar da vítima e muitas realmente estão num lugar que não tem ajuda. E aí? Mas não sabem pedir, pedem, não sabem aceitar. Marido, gente, é um caso sério mesmo, porque olha, poucos relatos eu tenho de maridos que foram muito atenciosos ou cuidadores nesse momento. Acontece algo neles que, não sei, é um medo, é uma repulsa, não sei dizer porque eu não atendo muito homens ainda, mas eles se afastam. Eles não conseguem realmente ter esse grau de empatia de ver uma mulher que ficou sem comer o dia inteiro, ela está sem lavar o cabelo há 4 dias. Será que ela precisa de um Já pouquinho, né? eu acho Pois que é, é um estranhamento, um sabe? Eu vejo, estranhamento. eles levam um susto com essa nova mulher, né? Eu vejo É. muito isso quando eu faço atendimentos domiciliares, né? Que eu entro na intimidade daquela família, eu vejo o que está acontecendo, e eu vejo muito assim as fotos que estão ao redor da casa, né? Aquela mulher, né? Bonita, poderosa, eu ouço as histórias de mulheres muito independentes, mulheres muito bem-sucedidas, mulheres que com grandes conquistas. E aí tem o que eu estou vendo na minha frente é uma mulher impotente, uma mulher que não sabe o que fazer nem com ela, nem com o bebê, uma mulher que tem, como você falou, muita dificuldade de pedir ajuda, porque sempre foi, nunca precisou, sempre foi muito independente, então ela tá num lugar onde ela não sabe como agir né, naquele papel de impotência. E o marido também não sabe lidar, porque está acostumado com uma mulher independente. E ele também está passando pelo pós-parto, né? Uma coisa que a gente pouco fala aqui nesse país, mas na Inglaterra, por exemplo, uma coisa que é falada, existem pesquisas, mas aqui a gente mal fala do que a mulher está passando, que dirá o marido, né? Pois E o é. marido não tem no DNA dele, não foi, ele não viu isso, não cresceu vivendo nesse papel de apoiador. Alguns maridos, a gente vê que sim, tem um lado feminino mais aguçado, de cuidador, que ele vai ter uma sensibilidade maior, mas a grande maioria dos homens não, eles ficam assim meio que paralisados. Eu falei assim, eu faço o quê? Tudo que eu tento fazer não agrada, né? A mulher está É, muito irritada. é, Então, e a mulher, e cria uma frustração na mulher também, porque ela quer, a gente quando está precisando muito, a gente quer que a pessoa adivinhe, né? A gente é. quer. Ai, não, você não está vendo que eu estou aqui com fome, sem beber. E isso, essa falta de comunicação, que às vezes dá até. A mulher não tem nem energia nem para se expressar, porque ela está tão confusa, ela está tão assim, assustada com ela mesma, que ela fica assim: não sei o que eu quero, né? Não sei o que eu preciso. Porque, como você falou, ela achava que ela ia dar conta, ela achava que precisava investigar esse momento da vida dela, e esse momento também pegou ela de surpresa, né? Ela também está no susto. Isso. O parto é um momento muito sexual também, né? A gente traz muitas lembranças, as experiências boas e ruins. Como a gente tem um alto nível ainda, né? O número de mulheres que são abusadas sexualmente é uma em cada 4 ou em cada 3, eu não me lembro muito bem. Mas isso vem à tona no parto, Tem. né? E ainda que tenha sido há muito tempo, ainda que tenha sido algo sutil quando a gente era criança, um beijo de um tio que a gente não queria, uma mão boba que passou por ali, tudo isso vem à Vem tona a de forma a irritabilidade, a raiva muitas vezes vem daí, né? Que a gente foi, nossos limites foram ultrapassados e a gente não soube falar não. E a gente tem o síndrome, né, da Mulher Maravilha também, que a gente não pede muitas vezes, porque se eu pedir, o que vão pensar de mim? sinal de fraqueza, né? Não posso ser fraca, não sei da onde. São crenças limitantes, né? Isso a gente trabalha bastante com a PNL, com a programação neurolinguística. Da onde veio essa ideia?
Onde ela está em você e para que ela serve. Sim. Porque se não está trazendo benefício, joga ela fora, por favor. Sim. E esse trabalho é um Né? trabalho que você faz também, pode fazer ainda no pré-natal, né? Que é o momento Sim, ideal, né? Da sim, sim, mulher nossa. reconhecer isso, trabalhar, que ela vai beneficiar não só o puerpério dela, mas também o parto dela, né? Isso que, assim, as mulheres, muitas mulheres não têm dificuldade de entender isso. Mas eu vou fazer o curso de preparação para parto, já não é o suficiente, eu vou aprender o que vai acontecer comigo. Não, porque o que vai acontecer com você é muito peculiar, tem muita ligação com o seu histórico, né? Então, se você puder fazer isso ainda na gestação, é o ideal, né? O Tocar nesse ideal. assunto, resolver, para você ir comendo essa mochilinha pro seu parto. Sim, e os exercícios de visualização combinado com os florais que a gente usa, né? A gente já sabe, tem estudos. Ontem até estava assistindo Grey's Anatomy com a minha filha, olha só. Olha onde a mente vai, né? Olha, onde vai? Ah, eu vejo em tudo, né? Agora, depois que a gente estuda uma coisa, a gente vê em tudo, igual florais, né? A gente escuta a pessoa falando, os floraizinhos vão passando aqui, nossa, tal floral, Igual tal. parto, para mim é Não parto. deixa. Tudo Fala que é igual resultado, músico, né? Que já não escuta a música do mesmo jeito, vê as notinhas só passando. exatamente. E uma das médicas, uma cirurgiã, parou na postura do herói 5 minutos antes da cirurgia. E aí a outra tia falou: o que você está fazendo? Falou assim: tem um estudo científico realizado em tal universidade que diz que se a gente fica nessa postura, porque a postura a gente sabe que influencia a produção dos nossos hormônios, né? Sim. 5 minutos por 5 minutos aumenta a probabilidade de sucesso, não sei o que. Eu falei: olha aí, gente, PNL no Grey's Anatomy. Tá em tudo que é lugar, né? Então, e a visualização, ela ajuda nisso também, né? Porque você pode fazer, você ir lá na frente no futuro e ver seu parto acontecendo. E aquilo te traz já as emoções, que isso até é bíblico, né? Da gente agradecer antes de acontecer, da gente visualizar e sentir antes daquilo acontecer. Eu falo que isso não é só PNL, não. E aquilo fica impregnado no teu corpo. E a gente pode criar botões emocionais para você usar na hora que você precisa. Ou seja, aquele empoderamento que você estava precisando, o light, que é um dos florais que pode te dar, e esse tipo de exercício, que você fortalece novos caminhos neurais. Você sai da sua crença limitante, que tem que ser dolorido, tem que ser sofrido, tenho que sofrer, e vai para o lugar de empoderamento. Aqui, eu posso, eu sei, eu consigo, eu já senti, eu já vi. E o cérebro registra aquilo como se fosse uma realidade. E isso foi feito um estudo também com times de softball. Né? Um time treinou muito e outro time simplesmente visualizou eles jogando. Olha que louco isso. O time que só visualizou teve um rendimento 25% maior do que o outro que jogou, que treinou. Isso é incrível, sabe? Incrível. Você está falando isso. A maior dificuldade da mulher que está grávida é dela, ela quer imaginar que dor é essa. Ela quer imaginar como são as contrações, né? E ela quer que a gente explique isso, né? Mas se ela pode visualizar da maneira que ela quer. A gente tem um relato aqui na semana passada, a Lucélia fez uma live com uma puérpera, né? Mas que relatou o parto dela, também é psicóloga. E ela falou sobre isso, como ela visualizou, acabou tendo parto em casa, assim, espontâneo, entendeu? Olha. Porque ela foi colocando isso na cabeça dela, né? E agora, mas eu gostei muito disso que você falou, de você poder, uma coisa que você não conhece, né? Que você nunca sentiu, porque realmente é difícil a gente explicar. Como é que a gente explicar essas contrações, a intensidade? Não precisa explicar, você cria o seu próprio, a sua própria experiência. Na verdade é você se visualizar dando conta daquilo, seja como for, você tem a chave para dar conta daquilo. A gente sabe que cada contração, a gente libera, né, a quantidade de hormônios necessária para suavizar aquilo, né? São ondas, uma forte, aí vem os hormônios e ajudam você a coping, né? E tá tudo certo, é isso. Você sabe como fazer aquilo, né? Seus ancestrais fizeram aquilo, tem o poder também dos Isso. ancestrais, né? Temido, você tem que relembrar, né? Você tem que lembrar daquilo. Você já sabe, não é uma coisa que você vai aprender. Você não vai aprender a parir, não vai aprender a amamentar. Está ali Tá ali. imprimido. As suas ancestrais já te deram esse presente, né? E não precisa, não é uma coisa complexa, como a gente fica. Porque a gente complica muito, né? A gente complica muito a vida e não é tão complicado assim. A Lucélia tem uma pergunta, ela fez um comentário aqui dizendo que ela fez, né, que você estava comentando sobre a visualização.
Ela fez isso antes de atender, que ela é psicóloga. Então, ela fez o que você sugeriu, ela fez. Ela está aqui perguntando, não sei se eu perdi essa parte, como são as consultas? Se já falou, eu vejo depois. Não, ainda não falou. Então, se você quiser Não. falar como são as consultas, né? A gente Vamos pode... falar do pós-parto, depois a gente fala disso no Aí final. depois você Vamos... termina falando, tá? Isso. Não vamos Tá esquecer, bom? não. Pode deixar, Lucélia. Obrigada pela pergunta. Então, voltando para o pós-parto, né? Quando a Uhum. gente atende uma mãe que queria, por exemplo, muito, que eu acho que você deve ver isso, né? Um parto natural, e acaba tendo uma cesárea, Sim. né? A dor dessa mãe, que não sabe se acolher, porque tá todo mundo ali, nossa, mas tem que dar graças a Deus que teu filho tá vivo, né? Aí vem a culpa, porque ela não teve o que ela quis, as pessoas ainda estão julgando o sentimento dela de perda, porque ela perdeu um sonho, que era ter um parto natural, Sim. e ela se culpa porque, nossa, e ela não tá grata. E Uhum. aí? O que eu faço, né? Aquele bebê lindo no colo, né? E ela não consegue Não ainda passar consegue. para esse estágio, né? Ela tá Exatamente. É ainda... um luto. Tem Uhum. que respeitar. Por isso que eu digo sempre que antes, se essa mãe faz as pazes com o plano A em casa, plano B com epidural, plano C, epidural com não sei o quê, plano D, uma cesárea. Faça as pazes com os cenários possíveis, porque muito, né, eu acredito nisso, é uma crença minha, que eu acredito que essa alma que a gente está trazendo, ela tem experiências que ela precisa passar. A Sim. mãe quer proporcionar um parto natural, mas a experiência dessa alma é uma cesárea, que Uhum. vai trazer também uma outra experiência para a mãe. Sim. Né? Então tem que olhar desse ângulo, as coisas ficam mais em paz. Falar, estava tudo certo, ele escolheu assim. Porque nenhuma mãe, assim, muitas mães escolhem ter cesárea, algumas acabam tendo um parto natural sem querer, e o trauma é igual, gente. Sim. É que Nossa, é incrível, eu nunca tinha pensado, né, passar por um nesse. momento desse da maneira que você não quer É, é muito ruim, né? E assim, exatamente. e quando fizer esse plano, também eu gostei muito dessa sua observação, vou ampliar um pouquinho, que não depende só de você, depende da equipe médica, como que estava aquela equipe médica naquele dia, né? Como é que estava o mundo, né? Agora na pandemia, as mulheres estão se frustrando cada vez mais, né? Está acontecendo muito, não só do parto como a amamentação. Os hospitais estão forçando a fórmula para esse bebê sair logo do hospital. Então, não depende da mulher, né? A mulher quer amamentar exclusivamente, mas nós estamos num momento de pandemia, num sistema que está morrendo de medo, né? Então, está todo mundo em pânico. Então, que é possível nesse momento. Então, não é culpa da mãe, né? A gente tem que parar com essa culpa de tudo ser a gente, né? Tudo gente, tudo a gente. Não, existe toda uma energia circulando de outras pessoas, a experiência do bebê, né? O bebê precisava, eu concordo plenamente, falo muito isso. O bebê escolheu nascer assim, né? Ele tem, aliás, né? Essa é só a primeira experiência, né? Tem a vida inteira. É igual aquele, você falou do sling, né? Eu não sabia que você foi mais uma coisa que eu fiquei sabendo de você hoje, né? É igual aquela ilusão que a mãe também tem. Não, eu vou carregar o meu bebê no sling, vou amamentar, vou botar musiquinha clássica e o bebê vai ser um adolescente perfeito. Quem dera, né? Que fosse assim. A gente faz porque é nossa obrigação fazer o melhor que a gente conhece naquele momento para aquele filho. Mas a gente não sabe o resultado nunca, né? Nunca. Eu fiz tudo isso. Eu coloquei Grand Sling, eu pus música clássica e até hoje é um trabalho diário, gente. Diário, quem dera que fosse só isso. E aí, essa mãe, vamos começar então falando sobre assim, um floral para essa mãe que está muito frustrada com a experiência, né? Com a maneira que ela às vezes teve até um parto natural, um parto vaginal, mas ela se sentiu insultada, ela se sentiu humilhada, ela se sentiu desrespeitada. E ela está com esse sentimento, né? Ela está frustrada pela experiência de parto que ela teve. Fala sobre isso um pouquinho pra gente, por O favor. principal floral, acho que todas as mães que depois de dar à luz, né, é um trauma para o corpo, porque é uma mudança de estado muito brusco, né, Sim. e para o bebê. Então, esse é um dos florais, ó, Star of Bethlehem. Tá? E o nome, gente, não tem nome em português, em inglês, em espanhol, é todo mundial, tá? Muita gente fala assim, mas como que eu peço isso no Brasil? Pede com esse nome, tá bom? Tá bom. Star of Bethlehem,
E o E já honeysuckle. no hospital, como é que você indica para tomar? Já que esse é para todas as situações. Aonde É. que você. Qual o momento para tomar esse floral? Ó, eu vou fazer uma combinação aqui de 3, Uhum. que a mãe já pode levar para o hospital essas 3, junto com o Tá. Rescue, tá? O Rescue sempre pode ter uma garrafinha à parte, diluída, assim, na Tá. bolsa, sempre. Sempre. E Honeysuckle. situações, me diz só, assim, me dá duas situações que o Rescue você pode pegar e usá-lo. Ah, na hora que começam as contrações e vem alguma sensação de desespero, por exemplo. Não vou dar conta. Não vou dar conta. Não quero. Não Não gostei dessa quero. brincadeira. Isso, que ideia é essa que eu tinha na cabeça? O que eu tava na cabeça que isso era bom? E dá pro marido também, tá? Porque os homens às vezes se desesperam mais que as mulheres. Ah, com certeza. Nossa, isso é. Isso, dá pra A todo dupla mundo. tem que acalmar o marido para o negócio fluir. É, não é, Ângela? Conta pra mim. O meu eu tive que mandar fora do quarto. Falei, já não dou mais conta disso aqui, eu dou conta daquilo ali, eu não dou, pode ir. Pode ir. A dose, você perguntou? Ah, não perguntei, mas. Tá. Então, vou terminar. Esse é o honeysuckle, que vai ajudar você a deixar o passado onde ele pertence. Passou, foi uma experiência necessária. Tá. E o Lart vai te dar confiança que você dá conta. Você tá bem. Dá conta sim, você pode pedir ajuda, tá, gente? Não tem problema nenhum em pedir ajuda. Mas que aquilo lá, o que foi dado naquele momento para você, faz parte do que você deveria viver e aquilo tá tudo bem. Cabe no seu copinho, tá? Então, esses 3 florais são muito bons no pós-parto. E o Olive, né? Vamos falar do Olive? Porque o Olive é para cansaço, né? Pelo amor. A gente precisa. Deixa eu achar ele aqui. Então, Olive. Rescue, Start. Isso, Star of Bethlehem, Honeysuckle. E onde está o meu Olive? Será que minhas filhas pegaram? De vez em quando elas se adventure aqui na minha caixinha. Esse é o Olive. Tá. Só, como é que escreve o honey? Ah, Honeysuckle. já achei. Deixa eu mostrar aqui. Aqui, tá aqui, honeysuckle. Okay. Isso. Já coloquei Tá? aqui. Ótimo. Pra São levar. 4 floraizinhos básicos. Tá, Assim, pra eles vão levar ajudar pra- nessas emoções do cansaço, né? O Olive que... Eu não conheço uma mãe que não fique cansada depois de dar a luz. Bem. Então, o óleo também é um básico para depois, né? Para aquela exaustão que a gente Isso. sente Ou pode ser durante o parto. Se o trabalho de parto for muito longo. muito longo, tá? E se a mulher, quando ela começar a sentir assim, que ela tá exausta, começa, os pensamentos não estão se organizando. Ok. Então aí é outro. A gente combina Tá. com outro, tá? Quando os pensamentos saem de ordem, a gente coloca o clematis. Clematis, tá? Que é para trazê-la para o presente. Consciência. Sim. Esse é um dos florais que a gente usa quando a pessoa desmaia também. E ele está presente no Rescue. Tá? Isso. Qual- E aí a dosagem, né? Depois Tá. que você faz a mistura, um vidrinho de 30 mililitros sempre. As farmácias no Brasil sempre tentam te empurrar de 60, mas eu sempre falo usa de 30, microbiologicamente falando, que a minha primeira formação, eu sou microbióloga, né? Vê que Isso. não tem Perfeito, né? problema, né? As combinações vão se complementando, eu digo. Às vezes a gente toca na boca, às vezes a gente põe errado, acaba tocando no dedo, né? Nada de pôr no vidrinho. Então, pela parte microbiológica, é melhor o de 30. E o de 30, ele serve para você fazer todo o seu tratamento. O ciclo de tratamento é de 3 semanas. 4 gotas, 4 vezes ao dia, por 3 semanas ininterruptas, tá? Ainda que você melhore, porque muita gente fala, melhorei, parei de tomar. Não pare. Claro. Porque é mais ou menos assim, ó. Na minha cabeça, como funciona, né? No meu ponto de vista aqui. Quando você tem um campo, a gente está trabalhando com as emoções da onde? De um extremo ao outro? Não. A gente está pegando uma emoção que está no extremo e trazendo ela para um ponto de equilíbrio, onde você consegue lidar com ela. Então, ali, como se tivesse um campo cheio de mato alto e você caminhasse. É uma gotinha, né? Umas 4 gotinhas, você tomou. Aí toma mais 4, aí volta. Aí toma mais 4. Você vai criar um caminho ali, até que você consiga chegar naquele ponto de equilíbrio sem precisar dos florais. Sim. Tá? Então não vicia, não cria dependência. Mas tem... Perguntando aqui, esses podem ser utilizados por qualquer mulher? Tem contraindicação? Nenhuma contraindicação. Ainda que você esteja fazendo qualquer outro tratamento médico, esse é um tratamento complementar, não interage com nenhum medicamento.
Prematuros podem tomar? Pode. Como? Através daqui, ó. Você pega umas gotinhas do floral, coloca atrás das orelhas do prematuro, na cabecinha. Se ele estiver tomando leite materno, a mãe toma e ele recebe. Uhum. Tá? Se ele estiver, por exemplo, no NICU, que eu tô com um bebê no NICU agora. Então, se ele. E qual o floral para esse bebê? Esse bebê que está longe da mãe, esse bebê aproveitar porque tem uma mãe que vai assistir a live mais tarde. Tá. Rescue. Rescue. Pode combinar com o Larch. Uhum. O Star Bethlehem já tem no Rescue, então a gente vai deixar fora. E o Sweet Chestnut. Sweet Chestnut. Uhum. Tá? Esses 3 passam aqui na orelhinha. Isso, aqui e nos pulsos. Uhum. Aí nos pulsos, tá? Uhum. Em crianças, quando as crianças já estão muito agitadas, que minhas filhas, por exemplo, elas já estão nervosas, elas não vão abrir a boquinha para tomar gotinha nenhuma. Então a gente usa um spray. Tá? Eu já ensinei também, tem um vídeo ensinando como preparar o spray com floralzinho ou do seu filho ou um rescue, né? No carro, as crianças estão muito agitadas, eu ponho um óleo essencial para dar um cheirinho e aí já cria uma memória boa também, né? A gente aproveita e cria uma memória olfativa daquele bem-estar. E a criança dá uma acalmada, gente. A gente acalma e a criança acalma. Primeiro quem tem que se acalmar é a gente, né? Depois a gente... Porque fogo não apaga fogo. A gente tem que se acalmar. Então, tenha já dentro do carro, porque isso é típico, né? Mais que a gente dirige muito, que eu vou preparar hoje mesmo o meu, porque até às vezes não tá tão agitado, mas assim, você sente que vai buscar na escola, tá com uma energia pesada, né? Agora, então, eu tô com o dia inteiro de máscara na escola, né? Nossa. Então, um sprayzinho. Ai, adorei essa dica, muito obrigada. Então, a Rescue... E Crab Apple. Crab Apple. Para depois da escola. É um floral a gente usa para limpeza energética. Para a criança não chegar com aquela vibração que vem da escola, né? Sim. Eu sinto isso. Aqui em casa tem até um momento de transição, sabe? Deixa ela relaxar, porque eu sinto que vem. Então, Crab Apple and Rescue, tá anotado. Isso. Olha aqui, a Karine é aqui a responsável pelo nosso encontro, né? Só que a Karine está aqui. Muito obrigada milhões de vezes por ter feito esse nosso encontro. Ela está falando que eu me lembrei que tomava o chá de urtiga, por indicação, junto com olive, né? Que o olive que era, provavelmente você indicou para ela para exaustão no pós-parto, né? Isso. A Karine já é fera também nos florais. Né? Isso. E quer falar mais alguma coisa? Peraí, não, qual o próximo tópico que a gente ia conversar? A gente tem mais alguns minutos só, né? Sim, eu quero falar, eu queria te perguntar pro desânimo do pós-parto. Quando a mulher tá assim, é uma coisa que eu vejo, eu mesma passei por isso, eu tive, assim, meus pós-partos também foram pauleiras, né? Assim, eu tinha muito isso, eu tinha muito desânimo. Eu olhava assim, uma cenoura para cortar, eu adoro cozinhar. Mas eu olhava aquela cenoura, gente, mas vai dar muito trabalho. Eu vou ter que cortar aquilo ali, vou ter que lavar. Tudo se tornava muito difícil para mim. E eu vejo muito isso. Tem um floral para esse desânimo? Para o desânimo específico, tem. A gente precisaria ver de onde vem esse desânimo. Mas o Wild Rose ajuda bastante. Wild Rose, tá. Isso. Para a mulher ficar mais animada, ela ficar... Isso. Porque eu vou dar um exemplo meu, pessoal. Meu desânimo vinha de uma sobrecarga. Tem que cortar a cenoura, mas eu tenho que amamentar, mas eu tenho que trocar a fralda, eu tenho que fazer a laundry. Então, assim, aquilo ali, a mais que eu tinha que fazer era a última gota d'água no meu copo. Só de pensar, você já cansava, né? Então, é o Elm com o Hornbeam. Deixa eu achar ele aqui. Hornbeam. Ok. Vamos ver? Ótimo. Deu pra ver? Tá meio fora de foco, né? Aí. Esses dois. Hornbeam é bom também quando a gente tá assim, eu não vou levantar hoje, tenho tanta coisa pra fazer, aí você cansa só de pensar, fala, nossa, mas eu queria tanto começar alguma coisa, quero começar a meditar, quero começar a academia, mas nunca começa. Hornbeam. Põe lá. Esse aí é para mim, porque é um outro assunto, mas na Ayurvédica eu sou capa e eu
eu tenho esse peso na hora de acordar. Ai, meu Deus, tanto tempo. Então, já vou incluir aqui, ó, automedicação. Isso, não tem problema. Eu tenho terapeuta, né? Mas até a próxima consulta eu vou usar, adorei. E os florais, Ângela, eles podem ser usados diariamente, assim, se você está num tratamento, mas você acordou hoje se sentindo assim, muito cansada e não tem um floral de cansaço, você pode colocar gotinhas na sua garrafa e tomar durante o dia. Ah, ótimo. Então Tá? você não precisa ficar rígido naquilo ali, naquela forma. E você toma seu tratamento normalmente e agrega um. Por isso que eu sempre mantenho as fórmulas entre 5 e 6. Para Porque o poder. Dr. Bach sugere 7 no máximo, mas eu sempre deixo um espaçozinho, porque se a gente precisa de um ou dois a mais, a gente pode incluir, Tá, né? Tem essa flexibilidade. ótimo. E vamos falar que realmente o tempo está acabando. Então, vamos falar assim desse ressentimento que a gente falou um pouquinho entre nós, esse ressentimento que a mulher sente de sentir assim, só ela que está passando por esse momento, a sobrecarga está toda sobre ela, é só ela que está cuidando do bebê, o marido não se toca, a mãe veio para ajudar, mas fica no celular o tempo todo, entendeu? No WhatsApp falando com a família, só pega o bebê para tirar foto e postar. Tem um floral para isso, para ela. Tem. Eu Manda todo mundo embora. pego um Airbnb e chama uma doula pós-parto, fica só você e ela, né? Deveria ter uma casa, né, de pós-parto para as mães. Olha aí, Ângela. Meu Oh. sonho e de todo do coletivo, né? Estamos até pensando, eu assim, fazer a cara de pau de fazer um GoFundMe. Já teve aqui em Nova Jersey uma tentativa, Ah. era um hotel, era tipo um hotel, que era um lactation consults que tinham, mas não foi para frente. Porque o problema do pós-parto é que as mulheres não pensam que é uma coisa que tem em São Paulo. Eu ia falar sobre isso, Thaís. E elas fizeram um GoFundMe para criar. Eu vi, tem uma dona, né? Chama Aerodula aqui. Então, acho que é outro, Thaís. Ela está falando de um outro. Então, deve ter dois agora já em São Paulo. Porque é muito importante. Mas o que acontece, como doula de pós-parto também, o meu serviço de doula de pós-parto é o menos usado. Porque quando chega o pós-parto, a mulher já investiu tudo na gravidez, no parto, no enxoval do bebê, e para ela mesma não sobrou nada, né? E o ideal é que ela coloque como parte do orçamento. Então, gente, é o que a gente fala, né? É como casar, é como preparar uma festa de casamento, ou então fazer uma viagem dos seus sonhos. Você tem que pensar em todos os detalhes. E o pós-parto não pode ficar de lado, porque o pós-parto talvez o mais importante, é o que vai te deixar mais traumas, é o que vai ter mais sequelas, né? Porque o parto é um momento, mas o pós-parto ele pode durar anos. Você não pode, se você não cuidar dele, você vai arrastando aquele sentimento, você fica anos sem se sentir você mesma. E falando isso, a gente pode falar sobre isso. As mulheres perguntam muito para mim assim, Ângela, eu não estou me identificando com essa como é que é? Role, com essa, ai meu Deus, com essa, ai, fugiu a palavra em português, até acho que isso acontece. Role esse novo papel? Esse papel de mãe, isso aqui eu não estou gostando, isso aqui não era o que eu imaginava. Eu tive recentemente uma mãe que falou assim para mim, Ângela, o melhor horário do dia para mim é o horário que eu saio para caminhar com meus cachorros. Que aí eu me sinto a fulana de antes, né? Então, é a mãe que não está gostando e não tá com a sensação de que não vai dar conta daquilo, que aquilo não é para ela. Isso acontece. Floral assim tem alguns, Ângela, mas isso aí é porque a gente tem a errônea ideia que a gente vira mãe. Não. Olha, eu sou filha, eu sou irmã, eu sou amiga, eu sou mãe, eu sou profissional. A gente agrega um outro papel. Então, para entrar esse novo papel de mãe e não abafar quem você é, ela tem que ter um espaçozinho criado ali para ela. Sim. Que a gente faz isso geralmente durante a gestação ou antes, né? Que tem mães que sonham em ser mães há muito tempo. Sim. Então, é como se tivesse um círculo, né? Um sistema. E ali tá a Vivian mãe. Como que tá a Vivian mãe hoje? Tem dia que a Vivian mãe não quer saber de filho nenhum, né? Quer mandar todo mundo embora.
fora. Porque nós somos assim. Nós vivemos na dualidade e nós temos que entender que não existe virei mãe, agora eu sou mãe. Não. Você também é mãe. Coloquei até aqui, porque eu achei isso maravilhoso, tá? Isso aí dá assim, margem para uma outra live. A gente não vira mãe. Isso é maravilhoso. E Isso, a gente... se a mulher tiver permissão para aceitar isso, né, para entender isso, já está metade do caminho andado. Exato. Porque aí você vê quando nem precisa de floral, vê? É só um exercício de visualizar. A gente chama isso de metaposição na PNL. É a gente sair da onde a gente está ali, olhando para aquele ponto, né? Acho que eu já mostrei isso até para você, né, Ângela? Que é você vai jurar para mim que aqui está escrito uma coisa, eu vou jurar para você que aqui não tenho nada, eu só tenho uma foto. Você está certo e eu também. Quando a gente muda de posição, a gente vê as coisas de outro ângulo, a gente tem uma outra percepção. É simplesmente sair do papel dela e olhar, né? Se ela conseguir se olhar todos os papéis que ela tem. E tem um exercício muito bonito que a gente faz com isso, que a gente abraça e pergunta o que a Vivian profissional está precisando agora, o que a Vivian filha está precisando agora. Sem esperar que venha de fora. Você vai ver suas necessidades, você vai aprender a pedir por elas. E aí a gente usa a comunicação não violenta, né? Que não é apontando o dedo, falando, você me fez sentir assim. Não, eu me sinto assim quando você escolhe fazer isso. Sim. Ou seja, né, a gente se torna responsável pelo que sente, é tomar responsabilidade. Então, quando a gente sai da vitimização, que tem um floral muito bom para isso, que se chama Willow, tá? O Willow ajuda a gente a sair dessa vítima, que provavelmente é o que essa mãe está sentindo, esse ressentimento. Sim. Né, de ficar olhando e falar, nossa, e aí ela deve se sentir culpada, porque ela se sente melhor passeando com os cachorros do que com o filho. Aí vem a culpa, aí tem o pai, tá? Aí vai pro pai. Vai pro pai. Pai é pra culpa. Pra culpa. Tá? Sentiu culpa, pode tomar pai. Pessoas que se desculpam demais. As pessoas às vezes não se dão conta que se sentem culpadas. Mas no vocabulário dela, e eu vi essa transformação com uma colega minha do Bat Center durante a formação do 3º nível. Que essa companheira simplesmente, I'm so sorry, desculpa, me desculpa. Na hora que a gente teve a reunião com a professora cuidou de cada um de nós, foi muito interessante. No dia seguinte, essa menina voltou transformada. Eu falei, Aí eu perguntei para professora, o que você fez com ela? Ela falou, eu coloquei um pai. Eu falei, olha só. Incrível, gente. No dia seguinte, ela tinha outro repertório no vocabulário dela. A transformação foi assim, mágica. Eu falei, nossa. O floral tem esse poder, né? E eu achei muito importante você ter falado para não parar o tratamento, né? Porque você sente no dia seguinte, ou 2 dias depois, né? Eu estava, talvez falar um pouquinho como nosso último assunto, sobre essa angústia, que também eu estava sentindo, e você me passou, fez o meu buquê, né? Incluiu isso. Eu acordava com uma angústia muito grande, né? E a gente nem sabia muito do que era, mas era bem relativo assim àquele dia. Acho que a mãe também tem muito isso. Tanto no começo do dia, como no final, lá para as 6 horas da tarde, quando a mulher começa a perceber assim, gente, eu estou exausta, mas ainda tem todo o final da tarde, da noite. Ainda tem que dar banho, servir janta, contar historinha, né? A mãe fica assim, meu Deus do céu, mas eu não tenho mais nada para dar. Você quer falar, então, vamos terminar falando dessa angústia do começo e esse desespero do final do dia? Vamos, essa angústia depende de onde vem também, né, Ângela? Sim. Se é uma cobrança muito forte, a gente pode colocar o oak. O oak é para quem se cobra muito, né? Sim. Isso. Se terminar aqui a live, se vocês quiserem migrar lá pro meu perfil, a gente pode continuar lá também um pouquinho, tá? Eu topo. Tem pano pra manga, né, Ângela? Nossa, que maneira de falar essas mulheres. Tem. Tá, termina, depois eu vou fazer o comentário daqui da Thaís. Pode terminar, desculpa. Que mais? Essa angústia pode vir do que mais? De uma sensação de não poder, uma sensação de sobrecarrego, do que a gente tem que fuçar um pouquinho aí da onde vem. Eu acho que nas mães, e também, né, eu sou mãe, né, mas assim, e apesar de não ter ninguém pequeno mais em casa, é uma sensação também de vontade de não acordar, de não vir para essa realidade, sabe? Tipo assim. Então, o que tem nessa realidade que ela não quer ir? O que está faltando para dar prazer para ela? Porque se a gente age do prazer, a gente vai. Se a gente age do tenho que,
é mais um tijolo que a gente põe nas costas. Sim. E ninguém quer carregar nada, né? Cá entre nós. Também não. Se eu pudesse, alguém aparecer aqui hoje pra mim e falar assim, ó, Vivian, tem uma fórmula mágica, a sua vida vai ficar melhor de hoje pra amanhã, toma. Eu tomaria, claro. Né? A gente sabe que ainda não inventaram, mas todo mundo quer o caminho mais fácil. Sim. Né? Só que o mais fácil nem sempre te leva, nesse caso, para onde você quer chegar. Então, escolher o prazer. Se o prazer é você fazer 2 coisas ao invés de 30, bem feita, 2 coisas no prazer, para você estar bem, para você. Porque a mãe estando bem, o filho está bem. É o tal autocuidado que está todos falando agora, né? Mas esquecem de cuidar delas, cuidando só do bebê. Então, tem esse floral, mas tem também que investigar isso, o que está faltando na vida dessa mulher, né? É a crença, né? Porque é mal visto. Se eu der primeiro comida para mim e não cuidar do meu filho, o que vão pensar de mim? Sim. Que mãe sou eu? Sou uma mãe que me cuido para estar bem pro meu filho. Sim. Mudar o mindset aí, né? Sim. Gente, eu vou convidar quem está, já está faltando 5 minutos para a gente não cair de repente. Então, vamos migrar. Como é que a gente faz para fazer isso? Você colocar aqui o seu por aqui meu Insta. Você quer colocar? Isso. Eu ponho aqui. Aí lá a gente fala um pouquinho de como funciona os atendimentos e tudo mais. Mas para não ficar o papo na metade, né? Tá. Então... E aí você vai tomar um tempinho, eu acho, que agora ele vai fechar e vai perguntar, quer salvar, quer publicar no IGTV? Aí você vai publicar. Isso. Não sei, se você for como eu sou bem lenta pra fazer isso. Eu sou bem capa. Eu sou terrível no telefone. Quando chega cheio de typos, assim, de errors, eu falo, Vivian, escreveu do telefone, pode ter certeza. Não parece, porque você ama suas lives, né? Já vou convidar as pessoas que estão assistindo. Gente, vai lá se não puder continuar, ir pro perfil da Vivian, depois vai catucar lá, porque tem muita live boa, de obrigada, de tudo, muito, muito boas. Eu fico sempre receosa de chover no molhado, né? Mas tem gente que ainda nunca nem ouviu falar dos florais, então vamos embora, gente. Vamos que vamos. Você é muito criativo nos seus assuntos, então quem vai migrar, quem não vai poder migrar, depois vai lá no perfil da Vivian. E quem vai migrar é equilíbrio materno. Equilíbrio.materno, isso. Lá, tá? E perfeito. Então, olha, agradeço. No coletivo, você já encerrou a live. Muito obrigada por esse presente que você está deixando pra gente, que vai ser referência para todas as doulas. Quer saber? Vai lá assistir a live que está lá no coletivo. Então vai ficar esse presente de luz aqui pra gente. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de verdade de compartilhar um pouquinho. Muito obrigada, viu? Tá, até daqui a pouquinho no seu perfil. Tchau, tchau. Beijo. Olá, boa noite. 7h30 em ponto. Vamos começar a nossa live sobre o planejamento do parto domiciliar ainda durante a pré-concepção. Nós temos uma convidada muito especial, eu estou vendo aqui que já pediu. Olá, Thaís, tudo bem? Vou fazer só a introdução do tema e já vou te chamar. Muito obrigada por estar aqui, já vou agradecendo, porque isso é muito importante. As pessoas que a gente convida, né, e se disponibilizam a estar aqui com a gente, é realmente um presente. Esse material vai ficar aqui, né, gravado, é um material didático, né, para nós aqui do Coletivo de Doulas Brasileiras. Então, já em nome de todas as doulas aqui do coletivo, já vou agradecendo. E vou convidar a Thaís, que vai contar pra gente por que ela decidiu, nessa segunda gravidez, ter essa experiência, planejar, e como ela está se planejando para esse parto em casa. Vamos lá. Vamos aguardar, já está chegando. Olá! Oi, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo ótimo, muito obrigada. Bem-vinda, né? Coletivo de Doulas Brasileiros, aqui de Nova York, Nova Jersey, Pensilvânia. Uma alegria muito grande. Obrigada por ter topado, tirado aí um horário, né, para você, depois de um dia longo, né, cuidando de criança, e ter tirado esse horário. Esse horário
Estou vendo que a Sabrina entrou. Olá, Sabrina, obrigada por estar aqui. Mas a gente vai deixar essa live gravada, fechando a nossa semana sobre o parto em casa. Vamos fechar com chave de ouro. Muito obrigada mesmo por estar aqui. Boa noite, Ângela. Boa noite, todo mundo. Primeiro de tudo, queria te agradecer por esse convite. Eu me sinto muito lisonjeada, ainda mais sobre um tema, né, que é de muito, assim, que eu tenho muito carinho e muito interesse também. Então, eu acho que poder compartilhar um pouquinho da minha experiência e do meu relato e de toda essa trajetória minha nesse tema, eu fico muito feliz de alguma forma contribuir, com a minha experiência contribuir um pouquinho sobre isso. Porque